Um bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Eu quero fazer esse vídeo para compartilhar algo com vocês que está queimando no meu coração. Eu estou muito feliz da gente ter esse tempo aqui para podermos conversar sobre esse assunto tão valioso, tão importante. Eu estou gravando esse vídeo impulsionado por um outro vídeo que eu vi ontem de uma pessoa, um relato, um testemunho muito sincero de uma pessoa bastante conhecida aqui na nossa cidade. Eu vi esse relato dessa pessoa e me chamou muita atenção, me tocou muito a forma sincera com que essa pessoa abriu seu coração, falou sobre propósito de vida, e no meio do vídeo eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre o que essa pessoa disse, mas foi o que me estimulou, foi o que me levou a escrever o roteiro aqui desse vídeo que a gente está gravando agora. E eu quero falar nesse vídeo sobre algo muito importante, sobre propósito. Propósito, o que traz propósito na sua vida, o que traz significado na sua vida, na minha vida, o que traz significado para nós. Você já se fez essa pergunta? Pelo que você está vivendo? Pelo que você está vivendo? Qual é a âncora da sua alma? O que traz sentido para a sua vida? Você já parou para pensar? O que é que traz sentido, em última instância, pelo que você está vivendo? Qual a razão da sua vida? De onde você veio? Para onde você vai? Perguntas essenciais da nossa vida que eu e você precisamos responder. E para começar essa nossa meditação, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu quero te convidar a gente meditar num único versículo. Salmos 119, versículo 37. Esse único verso tem sido, assim, a minha constante oração a Deus no ano passado. E espero que seja nesse ano de 2025 todo, porque Deus tem colocado ele de forma muito constante no meu coração. Olha o que o Salmo 119, versículo 37 diz. Olha a oração que o salmista faz. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Olha só que precioso, que preciosa essa oração e esse pedido. Senhor, são duas coisas. Primeiro, desvia os meus olhos daquilo que é inútil. Tira os meus olhos da direção de coisas que são inúteis. E depois ele pede, coloca o meu olhar nos caminhos que tu tem traçado para a minha vida. Veja que oração maravilhosa e que pedido perfeito. E olhando essa oração, então a gente deve perguntar, quando ele diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis, nós vamos perguntar, o que é inútil? Que coisas são essas que são inúteis aqui nesse mundo, aqui nessa vida? E eu vou te responder que absolutamente tudo aqui nessa vida é inútil sem Cristo. Essa última parte é importante. Absolutamente tudo aqui na nossa vida, absolutamente tudo aqui nessa existência é inútil sem Cristo. Sem a verdade poderosa da compreensão do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, nada que eu e você possamos experimentar nessa vida faz sentido. Se eu não carrego em mim a certeza
de que Cristo ressuscitou, se eu não tenho em mim essa experiência verdadeira de que Cristo está vivo, a vida perde seu sentido. Você percebe isso? Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Ora, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essa é uma declaração muito sincera do apóstolo Paulo nas Escrituras, porque ele nos traz para a realidade dessa vida. Ora, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou de forma poderosa, de forma real, então o que resta? O que resta da vida é o que podemos aproveitar aqui. Então vamos comer, vamos beber, vamos usufruir dos prazeres da vida, sem preocupação com mais nada, porque amanhã morreremos e tudo vai acabar. Se eu não tiver a certeza de que Cristo ressuscitou, tudo perde o seu real sentido, o seu real valor. E essa é a pergunta que eu quero colocar para você. Cristo, a pessoa do Cristo ressurreto, isso é só uma informação que você tem por causa do nosso histórico cristão aqui no Brasil? Ou a ressurreição de Cristo é algo real e verdadeiro no seu coração? É algo que você, pela vivência, pela caminhada com Cristo, por desfrutar da palavra dele, é algo que se torna real e verdadeiro no seu coração e na sua vida? Isso é real para você? Essa é a pergunta que eu quero trazer para nós esse vídeo. O quanto a ressurreição de Cristo, Cristo vivo, é real para mim e para você. O apóstolo Pedro, que caminhou de forma tão próxima com Jesus, ele vai escrever na sua carta, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24 ao 25, ele vai dizer: olha, toda a humanidade é como se fosse a relva, e toda a sua glória como a flor dessa relva. A relva murcha e cai a sua flor. Ou seja, ele está falando como a vida é passageira, como a vida voa, como ela é como a água que você tenta colocar na concha da mão, mas ela escapa por entre nossos dedos. Não somos capazes de nos agarrar a ela. Ela hoje é bela, hoje você tem juventude, hoje talvez você tenha beleza, hoje talvez você tenha tantas coisas, mas você é incapaz de segurá-las, porque elas murcham, caem, passam como a flor. Mas o apóstolo Pedro vai dizer assim: mas a palavra do Senhor, esta permanece para sempre. Nós temos duas coisas distintas. Nós temos tudo que a vida nos oferece e nós temos a palavra do Senhor. Só que tudo que a vida nos oferece são as coisas inúteis se forem buscadas e tentadas viver sem a sua palavra, sem a sua verdade. E a nossa vida, a minha vida, a sua vida se resume na escolha entre estas duas coisas. Entre as coisas inúteis que o mundo nos oferece e entre a palavra que permanece para sempre. O que é inútil? Aquilo que murcha e cai como a flor. E os caminhos que o Senhor traçou para mim e para você, como o salmista disse. A nossa vida se resume a fazer a escolha entre esses dois caminhos. Em estar com os nossos olhos fixados nas coisas inúteis, ou buscarmos de forma apaixonada entender e compreender a palavra do Senhor e os caminhos que Ele traçou para mim e para você. Comparado com aquele que permanece para sempre. Por que permanece para sempre? Porque Ele é o Cristo ressuscitado. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que
As Escrituras relatam que durante 40 dias apareceu para mais de 500 pessoas. Ele é o único que dividiu a história entre antes e depois dele. É o único pelo qual seus seguidores morreram. Os seus apóstolos morreram por não negar essa verdade, porque não podiam negar que haviam visto o Cristo ressurreto e anunciavam uma mensagem verdadeira, porque estes homens morreriam por uma mentira. Olha a mensagem. Existe um Cristo que ressuscitou. Homens que nos relataram isso nas Escrituras, que deram sua vida por essa verdade. E essa ressurreição é este Cristo que venceu a morte. É essa verdade que vai trazer sentido a todas as demais coisas. É essa verdade dele que vai dividir o que é inútil sem ele e aquilo que é vida com ele. Olha essas palavras de Jesus, com poderosas elas são, em Mateus capítulo 10, versículo 37. Acredito que você já tenha ouvido algo sobre isso. São palavras muito famosas de Jesus. Mas será que nós entendemos? Olha o que ele diz. Ele olha para as pessoas, ele olha para aquelas multidões que estão o seguindo, ele diz: olha, quem ama pai e mãe, filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Presta atenção nessas palavras. Jesus está colocando os nossos maiores relacionamentos de maior afeto que eu e você temos, pai e mãe, filho e filha. Ele está pegando esses relacionamentos e dizendo assim: olha, se você não me amar mais do que a estes, você não é digno de mim. Você não é digno de me seguir, você não é digno de me chamar de seu amigo, de seu mestre e senhor. Agora, você já parou para pensar por que Jesus está falando isso? Será que é porque Jesus não valoriza os relacionamentos? Será que é porque Jesus não queria que eu e você valorizássemos nossos relacionamentos de pai e mãe com os nossos filhos? De modo algum, nós sabemos que não. A palavra de Deus, em toda ela, nos orienta a honrarmos nossos pais, honrarmos nossas mães, a honrarmos com toda a nossa vida. A palavra de Deus nos traz orientações infindáveis de como corrigir os nossos filhos em amor, dizendo que aquele pai que ama seu filho o corrige, dizendo que os pais não devem provocar a ira nos seus filhos. Então, de maneira alguma, quando Jesus diz isso, ele está querendo não incentivar a que nós tenhamos amor e paixão com os nossos queridos de forma alguma. Jesus faz isso como uma forma de nos chacoalhar, talvez de nos dizer: acordem, de dar um choque naquela multidão e em mim e você hoje. Ele quer que eu e você pensamos nos nossos grandes afetos, no grande afeto que nós direcionamos aos nossos relacionamentos. E é isso que eu quero fazer você pensar um pouquinho. Pense em quão grandes afetos os teus maiores relacionamentos aqui em família despertam. Talvez você tenha um grande afeto por sua mãe, ou por seu pai, ou você carregue um grande afeto pelos seus filhos. Pense um pouco nesse afeto, nesse sentimento que você carrega por essas pessoas que você tanto ama. Muito provavelmente sentimentos que você diga: eu seria capaz de morrer, de dar minha vida por eles. Se você parar e pensar bem, eu quero te convidar, pense sobre isso. Pense nos afetos mais profundos que você carrega no seu coração por pessoas aqui nessa existência. Até você encontrar afetos pelos quais você entregaria a sua vida. E
sabe então o que Jesus está dizendo nessa passagem aqui de Mateus 10:37? É que se você ainda não tem esse afeto capaz de entregar a sua vida, esse afeto onde aquela pessoa carrega e desperta em você as paixões mais profundas, se você não tem esse afeto ainda em direção a Ele, a pessoa dele, a pessoa de Cristo, Ele está dizendo que você não entendeu ainda o que é ser cristão. Você não entendeu nem de longe ainda o que é seguir a Cristo. É isso que ele está dizendo quando ele diz: se você não entendeu isso, você não entendeu que vocês foram feitos para me amar acima de qualquer outro relacionamento, vocês ainda não se tornaram dignos de mim. Jesus quer nos fazer entender que nós só vamos amar os nossos queridos, os nossos pais e mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs, de forma plena, de forma eficaz, quando nós primeiro amarmos Ele acima de tudo, quando nós primeiro seguimos Ele de forma verdadeira, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, como as Escrituras dizem. Essa é a ordem correta de nossos afetos. O problema é quando nós queremos inverter as ordens, queremos buscar primeiro todas as outras coisas e deixar Cristo e seu reino por último. Mas Ele tem que vir primeiro para significar, para trazer sentido para todas as outras coisas. Ele deve ser a nossa prioridade. Você primeiro coloca os teus olhos nele. Você primeiro faz essa viagem de ver os seus pecados, de perceber a sua pecaminosidade e de entender que esses pecados foram castigados nele na cruz. Entender o processo do que ele fez na cruz, a justificação. Receber a atribuição do que Cristo fez na cruz por causa dos nossos pecados. O seu sacrifício perfeito. Você coloca seus olhos em Cristo e recebe a paz com Deus de forma gratuita pelo que Cristo fez na cruz por você. Mas agora, impactado pelo que Cristo fez na cruz, você se envergonha pelos seus pecados, você passa a abominar a vida de pecado, você passa a desprezar, porque agora você vive constrangido por um amor poderoso. Você passa a entender de que um morreu por todos, que alguém morreu por você, logo você também está morto em Cristo. E você agora passa a desejar a santificação, a vida com Cristo, a mudança de mente, a mudança de coração, a mudança dos comportamentos. E agora, nesse processo maravilhoso do Evangelho, você se torna um novo homem. Você se torna uma nova mulher, que é o que a Bíblia chama do nascer de novo. Você nasce de novo. E agora sim, você está pronto para ser o pai melhor, para ser a mãe melhor, para ser o marido melhor, para ser a esposa melhor, para ser o filho melhor, para a vida, para os seus. Quando Jesus faz essa declaração, ele não está com ciúme dos relacionamentos que nós carregamos, mas ele sabe. Ele sabe que sem ele sabe que se ele não for a prioridade na minha vida e na sua vida, que se conhecê-lo não for a nossa grande prioridade, ele sabe que todas as demais coisas, todos os meus demais relacionamentos, ou tudo aquilo que eu tentar usufruir da vida, vai ser raso, vai ser sem sentido. Vai chegar um momento que você vai parar e vai dizer: tá, mas qual é o sentido? Ainda que você tenha alcançado tudo que você sempre buscou aqui nessa vida,
Se você alcançar isso sem Cristo, sem aquele que traz sentido à existência, sem aquele que nos dá a certeza de uma glória por vir, da ressurreição, da vida eterna com o Senhor. Tudo que você conquistar, quando você olhar de forma sincera, você vai ver que é raso e sem sentido. E eu acredito mesmo que a maioria de nós, que hoje temos acesso à palavra de Deus, às Escrituras, ao Evangelho, aos Evangelhos, eu acredito mesmo que nós não fazemos ideia de quão valiosa, de quão preciosa, de quão desejável as palavras de Jesus são. Essas palavras que nós vemos o apóstolo Pedro falar aqui são palavras que permanecem para sempre. Palavras que não vão perder o sentido quando nós passarmos da morte para a vida eterna. São palavras que permanecerão para sempre. O que nós conhecemos de Cristo são as únicas coisas que vão permanecer para a eternidade. Mas eu acredito de fato que nós não conseguimos compreender de forma plena o quão desejável essa palavra é. O salmista, no Salmo 19, no versículo 9 e 10, ele vai dizer assim, olha, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas e são mais desejáveis. Essa palavra que eu quero que você grave. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Você já parou para pensar nessa declaração de forma sincera? Talvez você já tenha ouvido essa declaração, que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro puro. Você já parou para pensar se você acredita mesmo nisso? Que conhecer os caminhos que Deus traçou para mim e para você, desde a eternidade, que conhecer esses caminhos, que isso verdadeiramente é mais desejável do que ouro puro? Será que eu e você acreditamos mesmo nisso? Que conhecer com profundidade a obra de Cristo, de conhecer profundamente a sua vida, as suas declarações, o Sermão da Montanha, saber ele de cor, conhecer tudo sobre o relato da sua morte, conhecer tudo sobre os relatos da Bíblia, sobre a sua ressurreição, conhecer profundamente os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, entender de forma profunda a mensagem deixada pelos apóstolos, nas cartas às igrejas. Será que eu e você acreditamos mesmo que ter o privilégio de mergulhar em tudo isso nas Escrituras é mais desejável do que o ouro? Será que nós cremos mesmo nisso? Eu acredito que não. Eu acho que nós não acreditamos de verdade. Eu não acredito de verdade. Nós somos sempre tardios em crer no poder do Evangelho. Sabe aquela repreensão que Jesus faz para os discípulos no caminho de Emaús? Que esses dias eu gravei um vídeo sobre esse episódio tão lindo. Jesus faz essa repreensão para eles quando eles estavam cabisbaixos e não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Já estavam ouvindo os relatos das mulheres, mas eles diziam, nós não conseguimos crer. Jesus diz, como vocês são tardios. Isso reflete eu e você, nós somos tardios, a gente escuta, mas o nosso coração é tardio. E entender a grandeza da mensagem do Evangelho, o poder que essa mensagem carrega. E eu já disse no início do vídeo, eu justamente estou fazendo esse vídeo. Escrevi isso com tanta paixão, essa mensagem, porque eu fui muito impactado pela sinceridade
do relato, do testemunho dessa pessoa que eu vi, dessa pessoa que diz que não, que ela fala de forma sincera: eu não conheço o Evangelho. Sabe, essa pessoa, ela tem tudo, e eu vou colocar esse tem tudo sobre grandes aspas. Essa pessoa tem tudo, tudo aos olhos do mundo, tudo que a grande massa do mundo valoriza. Sabe, tudo aquilo que talvez você diga: olha, quando eu tiver essas coisas, aí sim, quando eu alcançar essas coisas, não, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser realizado. Sabe, essa moça que faz esse relato, ela tem muito dinheiro, ela é de uma família que muitos conhecem aqui na cidade, uma família milionária, família até onde a gente vê uma família linda, de boas pessoas, de pessoas corretas, de pessoas queridas. Mas é esse conceito que eu quero trazer para você. Ela é provavelmente alguém milionária. E sabe aquelas férias que talvez você diga: se eu puder conhecer esse lugar, que talvez você esteja frustrado, que você ainda não conseguiu, você diz: se eu puder conhecer esse lugar, eu vou ser realizado. Ela pode escolher o lugar que quiser ir visitar. Sabe aquele carro que você talvez sonha durante anos e você diz: se eu tiver esse carro, aí sim eu vou me realizar. Ela pode ter provavelmente os melhores carros. E é essa pessoa que carrega essa condição, que ela fez esse vídeo tocante, fez esse vídeo profundo, dizendo: eu quero trazer aqui em resumo para você. Ela basicamente disse: olha, nos últimos dias eu tenho percebido um chamado de Deus para seguir seus passos. Eu não tenho contato com a Bíblia, não tenho contato com a religião, e ela relata que ela recebeu uma Bíblia de uma amiga. Mas ela diz que ela está começando a perceber que as coisas que ela faz e fala são rasas. Trazendo aqui o que ela disse, eu estou cansada de ser rasa em tudo que falo e posto. Ela se referia principalmente ali à sua rede social, o Instagram. E começando a se questionar de qual o sentido das coisas que ela fala e posta na rede, no Instagram. E está aqui outro detalhe importante: ela tem milhares de seguidores, pelo que a minha esposa me passou, mais de 120 mil seguidores. Onde tantas pessoas hoje pensam que a grande realização vai ser ter não sei quantos mil seguidores. Se eu chegar nesse ponto, então eu vou ser realizado. Mas essa pessoa, com muito dinheiro, com acesso a fazer e realizar tantas coisas que nós valorizamos como tudo que alguém pode ansiar, com seguidores, com fama, essa pessoa que de repente que pela graça de Deus, que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo, que isso tanto me alegrou de ver o Espírito Santo agindo no coração dela, fazendo ela perceber que tudo que tem, que tudo que nós podemos conquistar nessa vida sem Cristo é vaidade. Lembra do escritor de Eclesiastes? Escrito há milhares e milhares de anos, se revela na nossa vida, na vida de qualquer um, a todos os dias. O escritor diz em todo o tempo: eu conquistei tanta coisa. Salomão, que sabemos que teve tudo, mas tudo é correr atrás do vento. É como se você não conseguisse pegar em nada. É como se tudo não fosse palpável. Tudo que você tentasse agarrar nessa vida, sem Cristo, você não encontra materialidade, porque nada tem sentido sem Ele. Tudo é vaidade, tudo se esvai.
Alguém deu para essa moça uma Bíblia com textos marcados e com umas pequenas leituras. Ela diz que ela já começa a perceber que é ali, que é naquele livro, que ela vai encontrar aquilo que a alma dela mais anseia. Querido, isso é tremendo demais, isso é maravilhoso demais. Nesse vídeo dela eu vi ecoando declarações grandiosas que foram feitas por homens de Deus ao decorrer da história da igreja. Talvez você já tenha ouvido falar de Agostinho de Hipona, no seu livro mais famoso, na sua obra mais famosa, Confissões. Olha o que ele diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Foi essa inquietude que eu vi no coração dela, que eu percebi no relato dela. O Senhor nos fez para Ele, para usufruirmos dEle, para viver para a glória dEle. Enquanto eu e você não encontramos isso, o nosso coração continuará inquieto. O nosso coração não encontrará repouso. Você pode conquistar o que for, você pode fazer as viagens que forem, você pode conquistar nesse mundo que for, você pode se tornar conhecido no mundo inteiro, ter milhões de seguidores, enquanto você não repousar em Cristo, o seu coração continuará inquieto. Olha outra frase de Blaise Pascal. Também, provavelmente, outra frase bem conhecida, né? Há um vazio em forma de Deus no coração de cada homem, que só pode ser preenchido por Deus. No tamanho de Deus, no formato de Deus, só pode ser preenchido por Ele. É um vazio no coração. Isso é inegável, cada ser humano sabe disso. E ele diz assim: Deus feito conhecido por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que Cristo o revelou a nós. Que Cristo o tornou conhecido. Na verdade, isso está no Evangelho de João. Lindo Evangelho de João, aquela abertura. Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo o torna conhecido. Olha que palavras lindas. E foi exatamente isso. Nesse desabafo que ela fez, falando dessa inquietude, foi isso que eu vi. Alguém que percebeu que existe algo muito maior que tudo. Algo, querido, que é tão poderoso, algo que é tão grandioso, algo que é tão incomparável com todas as outras coisas desse mundo, que todas as outras coisas, sem Ele, se tornam inúteis, se fazem sem sentido. Tudo sem Ele se faz inútil. Tudo sem Ele, como a gente viu, murcha. Tem sua beleza, tem sua grandeza, mas como as flores caem. É passageiro, é vaidade, como o escritor de Eclesiastes. E todo relacionamento sem Ele se torna incompleto. Todo casamento sem Ele se torna incompleto. Todo relacionamento de pai e filho sem Ele se torna incompleto. Todo relacionamento. Mas com Ele, nós conhecemos os caminhos que Deus traçou para nós, como a gente viu no Salmo 119, 37. Se você se achegar a Cristo, você vai conhecer os planos que Deus tem para você. Você vai conhecer a vontade boa, perfeita, agradável dEle. Com Ele tudo ganha significado, a vida ganha propósito, porque tudo tem um propósito eterno. As suas conversas ganham um propósito eterno. A sua paixão se torna um propósito eterno. Os relacionamentos que nós vivemos são ressignificados.
Porque tudo que eu e você formos viver agora é baseado nessa nova vida, nesse novo nascimento. O seu olhar para o mundo, sua cosmovisão, essa palavra que tanto usamos hoje, o seu olhar, as lentes para a qual você vai olhar o mundo são as lentes a partir de Cristo. E essa é a minha oração, esse é o meu desejo sincero para a vida dessa moça e para a vida de cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, para que em Cristo, essa palavrinha, em Cristo, numa vida agora vivida na pessoa de Cristo, na verdade de Cristo, para que cada um de nós possa conhecer essa nova realidade. Não religiosidade, não é disso que eu estou falando, não estou falando de regras, de ritos, eu tenho que ler, fazer uma leitura obrigatória, tenho que ler esses 4 capítulos aqui hoje. Não é disso que eu estou falando de um relacionamento cheio de paixão, de um relacionamento com Cristo onde você encontra satisfação, onde você encontra maior prazer do que qualquer outro relacionamento que você possa ter aqui, como nós falamos, relacionamento de pai e mãe, de filho, de esposa, marido, de um relacionamento que você encontra maior satisfação do que todos os outros, de aprender a desfrutar, a se deleitar na pessoa de Cristo, na obra, em compreender o que Ele fez na cruz, em compreender a grandeza do que Ele fez, do que Ele comprou para mim e para você na ressurreição, do que Ele venceu quando Ele ressuscitou, da grandeza da vitória sobre a morte, de como eu e você não podemos mais ser afastados dEle quando estamos abraçados por essa verdade. Nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nada pode nos afastar de Cristo Jesus. De compreendermos que Ele é o nosso grande tesouro. De que de fato e de verdade Ele é mais valioso do que você encontrar uma pedra de ouro no meio da rua. Isso não é uma expressão, eu não estou usando aqui uma expressão, a Bíblia não usa uma expressão de linguagem. Ele é mais valioso que você encontrar uma barra de ouro. Ele é o grande tesouro, Ele é mais desejável do que o ouro. Sabe, querido, o seu reino, o reino de Cristo, a igreja dele, a igreja para a qual Ele nos comprou com o seu sangue é derramado sobre nós somos feitos irmãos em Cristo, e Ele nos insere numa nova realidade na sua igreja, naquela que Ele diz que é a sua noiva, naquela que Ele vai vir buscar. Sabe, você ter a capacidade de perceber isso, de compreender a igreja verdadeira, você, através do Espírito Santo, ser guiado em aprender a diferenciar o que são os falsos mestres que inundam. Eu tenho tantos vídeos aqui no canal sobre isso, os falsos mestres. Você saber perceber os falsos irmãos, aqueles que são os enganadores, aqueles que querem falar só do amor e não fazem você perceber os seus pecados. Esses coaches que as pessoas estão trazendo para si apenas para dizer, não, está tudo bem. Você não precisa se preocupar com a vida de pecado, com tudo que as impurezas, não. O importante é você saber que você é amado, você é amado, você é amado. Enche o coração de mentira. A importância, querido, tão grande de eu e você aprendermos a diferenciar essas coisas, a mergulharmos no Evangelho e aprendermos a reconhecer os falsos mestres e amarmos a verdade de Cristo. Termos esse entendimento, termos essa revelação pelo Espírito Santo. E se você buscar a leitura sincera das Escrituras, pedindo Espírito Santo, guia-me, e você abrir o Novo Testamento, ler os Evangelhos, ler as cartas de Paulo, buscar pessoas que você vê frutos verdadeiros na vida para te orientarem, se você fizer essa jornada, você vai encontrar, porque essa é a promessa, aquele que buscar o Senhor de todo o coração, vai encontrar. Mas não é buscar como algo secundário, não é buscar quando dá tempo, ele vai ser a sua maior obsessão, conhecê-lo,
colocar Ele como o grande tesouro da sua vida, você vai encontrar. Porque isso é uma promessa de Deus. E eu quero encerrar com Mateus 13:44, com uma declaração que é muito preciosa de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 44, ele vai dizer assim: o reino dos céus, esse reino que eu estou falando aqui para vocês, da igreja do Senhor, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, ele está falando do reino dos céus, ele é como um tesouro escondido num campo. Tesouro, imagina você caminhando por um grande campo, e nesse grande campo tem um tesouro escondido. E Jesus diz: certo homem, tendo encontrado, ele vai lá, ele esconde esse tesouro de novo. E a palavra diz que então ele, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de paixão, disso que eu estou falando aqui, ele vai lá, vende tudo o que ele tinha, ele considera todas as demais coisas como perda, ele considera todas as demais coisas como sem sentido, enquanto ele não tiver condições de adquirir aquele campo. Você vê como essa palavra resume tudo que a gente falou aqui? É você considerar todos os teus relacionamentos, a tua profissão, tudo como perda, enquanto você não comprar aquele campo mais valioso. Tudo que está te afastando de uma comunhão verdadeira, profunda com Cristo, é perda, é inútil, enquanto você não conhecê-lo de forma verdadeira e profunda. E essa é a minha oração, esse é o meu clamor, é isso que moveu meu coração essa madrugada enquanto escrevia isso aqui. Para que o Senhor desvie os nossos olhos das coisas inúteis. Desvia, Senhor, os nossos olhos das coisas inúteis. Que nós possamos ver esse tesouro escondido que Jesus está falando aqui na parábola. Que possamos ter a atitude daquele homem, abrir mão de tudo, abrir mão do pecado que nos afasta dele. Negarmos a nossa carne, negarmos a nós mesmos, abrir mão de tudo, vender tudo, abrir mão de nós mesmos. Como ele diz, tome sua cruz. E então possamos, cheios de alegria, cheios de entusiasmo, desfrutar dos caminhos que ele traçou para nós. Compreendemos aqui nessa vida quais são os propósitos de Deus para nós. Propósitos esses que com certeza vão estar relacionados ao seu reino, a anunciar a sua palavra, porque não há propósito maior que eu e você possamos viver senão o de glorificar o nome de Cristo. E se essa mensagem foi algo que tocou seu coração, mexeu no seu coração, que foi relevante para você, já viva esse propósito, já curte esse vídeo, dá um joinha nele, comenta, fala o que Deus colocou no teu coração, comenta, isso é tão importante, nós nos relacionarmos, falarmos, colocarmos nossos sentimentos. Comenta aqui o que você sentiu, o que Deus tocou no seu coração, e copia esse link e compartilha. Se você tocar e alcançar uma única vida, já vai valer mais que o mundo todo. Se uma única pessoa, seja ela quem for, ter essa resposta no seu coração, qual é o sentido da vida? Se você ajudar uma única pessoa a ancorar sua alma na cruz de Cristo, a encontrar seu sentido, a encontrar a resposta de pelo que eu estou vivendo, já vai ter valido a pena você compartilhar em todas as suas redes. Faça isso, anuncie o Evangelho, mas acima de tudo, dobre seus joelhos e peça: Senhor, desvie os meus olhos das coisas inúteis, porque são tantas que nos rodeiam, são tantas coisas inúteis ao alcance de um clique do nosso dedo.
sendo que nós temos os caminhos que tu traçaste para nós, as Escrituras. Desvia os nossos olhos das coisas inúteis, por amor do teu nome, Senhor, que nos faz viver nos teus caminhos, nos caminhos que tu já tens traçado para cada um de nós. Nos faz encontrar o sentido real da vida. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para cada um de nós, para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.